Oi, gente. A gente aqui fazendo mais uma edição desse projeto, né? Que é uma tentativa de resgatar, né, essa história. Eu estou fazendo aqui 50 anos para o ano que trabalho com evento, né? Carnaval, festas. E tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, né? Músicos, produtores, cantores, empresários. E já trouxe essa galera aqui, né? Aqui é o podcast Convida, né? O nome aqui de meu amigo Bruno Castro, que deu essa sugestão. E a gente está fazendo aqui com o apoio da Band, da Central do Carnaval, do Bloco Camaleão, também de Ricardo Leles, né? E hoje eu tenho algumas pessoas aqui que são importantíssimas, porque fora do cenário musical, o Carnaval também tem essa questão da parte gráfica, né? Do design, da criação artística visual, né? E eu estou com dois pesos pesados aqui hoje, ao meu lado, né? Vou começar aqui pelo mais antigo, né? J. Cunha, né? Dispensa aqui comentário, mas ele vai se apresentar. E Raiviana, né? Então eu queria primeiro agradecer aqui de novo a Band e começar com Cunha. Como é que começar pedindo para você falar como é que você começou, né? Como é que você se revelou aí como artista? Comecei pelo começo. Isso é bom, já é uma boa coisa. Senhores ouvintes, boa noite. Estamos aqui com os nossos gloriosos amigos, tá? Estou fazendo como se fosse a apresentação de um circo que nós temos, de muita história. É quase realmente. isso, né? Eu comecei muito cedo, né? O carnaval, por exemplo, me atraiu desde os 11 anos. Eu fugia da Cidade Baixa para ver as escolas de sambas que tinha aqui na cidade, que acabou-se, né? Que eram coisas muito pequenininhas, mas muito atraído pela condição do decor das coisas, né? E aquilo ali foi ficando até eu crescer com Viva Bahia, para conquistar o Teatro Castro Alves com um espaço enorme e fazer cenários na tora, porque eu não tinha nenhuma formação disso, né, como se fazia. Eu fui fazendo um instinto e aquele cenário ficou ali marcado porque a diretoria do teatro deixou lá durante tempos para mostrar os O mesmo cenário que você tinha feito? 6 meses, E mais foi ou pra, menos. Foi para o quê? Foi para alguma peça Foi específica? para o Grupo Internacional de Danças Populares Viva Bahia, Ah, certo. que ia Viva viajar Bahia, para o tá. exterior. Sim, sim. Então era uma coisa bem sofisticada. Só que eles nunca me pagaram royalty por isso, porque ficava lá para quando os turistas chegavam, eu ficava olhando, eles acendiam o palco e estava aquele cenário lá. Eu achava bom na minha ingenuidade, né, que eu tinha, mas o cenário foi muito bem. Mas Legal. E com você, certeza. Rai? Rapaz, eu Só um comecei detalhe, que eu conheci Rai fazendo um trabalho para a Coca-Cola, não foi? da Coca-Cola com o Renato, né? Meu Com o irmão, Renato, você exatamente. conhecia o Renato. Na verdade, você chamou o Renato. Renato estava com compromisso de saúde na época. E eu trabalhava com o Renato e eu fizemos aquelas tampinhas grandonas. Da Coca-Cola, né? Já trabalhava com fibra de vidro. Eu vou botar isso, me lembro de pegar aquela estampinha ali, que eu foi tenho um fotos marco boas na praia de daquela. Salvador, né? Aí, repare, eu sou de uma família, como a gente estava conversando, eu sou o fim de cacho, né? Eu sou o último, com 14 anos de diferença do último irmão que vem antes de mim. Ou seja, todos os meus irmãos foram pais, me levavam para as coisas e tal. E Renato, já artista plástico, já trabalhando com Juarez. Renato, com Juarez aquele Paraíso, talento né? dele que vocês dois conheceram. Juarez Paraíso. Juarez Paraíso, isso. Renato já entrou na Escola de Belas Artes, se tornou monitor de Juarez, parceiro, amigo, fazia tudo de Juarez, imprimia as gravuras, realizava Renato com aquela habilidade dele. Então, em 76, eu com 15 anos, Renato me levou para fazer a decoração do carnaval. Olha, caí de paraquedas, né? Era um projeto de Juarez? Ou porque tinha também... de Juarez, Onias, Renato, era uma equipe. Tinha também Gato, né? Que também fazia... Isso, naquela época, nessa primeira, Gato era concorrente. Era Gato com outra equipe, em uma outra sala, na Escola de Belas Artes, um trancado numa sala, outro trancado em outra sala, concorrentes, né? E a gente ganhou a decoração
ganhou o projeto, foi vencedor, e começamos a realizar, ou seja, aí fizemos 76, 77, 78, 77, 78 foi sociedades carnavalísticas, cada decoração linda. Não, né? foi Salvador. Com aquela técnica de vazar o compensado e botar plástico, que ficava tudo iluminado como um vitrô. Então eu já caí assim, entendeu, velho? Já diretamente no carnaval. E no decorrer do tempo, que a gente vai falar aqui, tivemos outras oportunidades. Aí na década de 90 eu já caí, conheci Brau e já fui parar do outro lado, né? O lado do trio elétrico. Né? Aí por aí vai. Mas eu caí direto. A gente fez também umas canecas de fibra pro Crocodilo. Fizemos a caneca de fibra. Só fazendo um parênteses aqui, antes de passar para você aqui uma outra pergunta. Eu costumo dizer que eu tive algumas inspirações, né? Assim, eu queria até falar sobre inspiração com vocês. Então eu queria falar das minhas, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu pintava trio. Decorava muito trio. Eu me lembro que quando o Chiclete montou o trio dele, eles montaram um trio ali onde hoje é aquela universidade Universo, alguma coisa assim, né? Era a gráfica do Banco Econômico. Aí eu cheguei lá de moto, tava lá Bel, aí Bel me passou a capa do disco dele, fez assim. Primeiro trio deles mesmo, né? Assim, que até então ele tocava no Toro dos Montes, me passou, fez. Pega essa capa aqui, que é desses dois caras aqui, Nildão e Renatinho da Silveira. Renatinho da Silveira. E desdobre aí esse desenho e faça no trio, sabe? Então, foi uma das primeiras inspirações que eu tive, foram esses dois caras, porque assim, eles tinham um trabalho muito bacana eles trabalhavam com aerógrafo, trabalhavam também com pastel, sabe, com técnicas mistas. E, rapaz, eram umas coisas muito lúdicas, tinha humor, né? Porque Nildão era humorista. Eu achei aquilo bacana, era um trabalho assim, um tanto artesanal, né? A forma de apresentar as capas, muito bacana, é muito inteligente. Então foi a minha primeira inspiração. Depois eu tive mais algumas na publicidade, João Silva, o próprio Bel Borba com aerógrafo também, na época ele trabalhava com aerógrafo. E acho que isso é uma coisa bacana, porque termina você sendo inspirado. E eu me inspirei por esse cara aqui também, porque eu conheci ele há muito tempo, e obviamente, apesar de eu trabalhar com o trio e ele com os blocos afros, mas termina que você vê uma linguagem que, mesmo que você não tenha essa intenção, você termina absorvendo. Quem te inspirou? Porque tem uma coisa curiosa, quando eu comecei a fazer as coisas tridimensionais do Ilê, eu sempre comecei fazendo estamparias, não é? E o tridimensional tinha uma consequência muito grande, porque eu queria ser original. E o Ilê gostava daquela originalidade, que é usar o material da terra. Só que a polícia dava em cima o tempo inteiro. A polícia tentou não deixar sair na rua o meu trabalho durante vários anos, porque eles sempre acusavam a mesma coisa, que eu sei que no fundo não era o que eles estavam dizendo. Mas é porque o por causa de incêndio que pode queimar, porque esses materiais assim. Mas na verdade não era por isso. Né? A gente sabe que é o racismo estrutural, né? O estrutural ali, em cima. O tempo inteiro tinha que desculpar, tinha que fazer coisas, disfarçar, para na hora então fazer escondido, depois na hora colocar e não tem como tirar da rua, né? Por causa do público que já estava ali como fator crítico. Né? E no início ali você fazia o quê? Você fazia mais dos carros ou você fazia fantasia também? Tudo. Você fazia tudo, estamparia, Primeiro tudo, fez né? um carro, o primeiro foi um carro assim, porque... Mas o negócio era sempre a África. A visão era a África, era o grafismo já milenar, que já existia isso. A dificuldade era achar esses materiais, porque oficialmente não existia. Por aí você fala que tipo de material? Desculpe. Até minha ignorância. Cestarias e plantas secas. Uhum. Todo o detalhamento do artesanato do recôncavo, cerâmica, tudo isso eu usava ali. Né? Associar tudo isso à eletricidade, aí eles ficavam sempre dizendo, mas como é que pode? Assim, mas tem todo um jeito, isso aqui é uma obra calculada, sempre foi. Mas eu consegui driblar isso com muita educação. Mas você rezava para não pegar fogo, né? Eu pedi a Exu para não deixar pegar, isso sim. Pedi a Exu, me ajude, porque esses homens querem atrapalhar a nossa causa e a gente vai ter que botar. E Dona Hilda, a mãe de vovô, e a matriarca do Ilê, dizia, vamos,
ela fazia lá as magias e o negócio saía, porque senão. Não, tinha assim, esse aspecto, e o outro era fazia ampliar esses materiais gráficos que eu conseguia de livros e de algumas informações que não tinha como é hoje, né? Então, Só um detalhe aqui. Esse seu, a gente está aqui diante de uma obra sua que é clássica, né? sim, esse Que é essa da perfil. Beleza Negra aí, que eu acho maravilhoso. O que foi, Lu? Não, que eu não. Sim, mas não tem problema não. Não, deixa assim. Não é o meu, não? Não, Toma de aqui, Pedrinho. resolve aqui. Depois me lembra de botar normal. Viu? Eu não consegui desligar. Ali, eu Pegou? pego ali o dele. Não tem problema não. O meu tá Eu desligado. tentei desligar, mas Faz não parte aí consegui. do processo. Sim, mas assim, de qualquer forma, quando eu ouvi seu trabalho, acho que o Ilê surgiu no final dos anos 70, não foi? 74. 74, né? Mas eu fui ver seu trabalho ali por volta do final dos anos 70, 79, 80, alguma coisa do Já perfil tinha muita Adevista. estrada. Perfil ali, Adevista, que eu fui ver, né? Eu fui ver alguma coisa tinha na muito rua. Tal. experimento. Esse grafismo seu aí, você saiu do zero, quer dizer, não, você pesquisou, lógico, mas ele é muito original, porque assim, às vezes mesmo eu vendo trabalhos, outros trabalhos de origem, inspirado em trabalhos africanos ou de matriz africanas, mas eu percebo que o seu tem uma característica muito própria, né? Então, assim, você buscou desenvolver isso, independente do... Eu estou falando uma coisa meio óbvia, que eu acho que você não, fez eu isso. acho- Sim, eu a acho ideia é tirar dos arquétipos É, uma forma de adaptação e também dentro do que você tem como objeto criativo e conseguir fazer isso como uma linguagem para uma população que não conhecia exatamente tudo aquilo, né? Então tem esse aspecto, mas tem essa coisa de adaptação. Não era tirar do livro, tirar de algum filme e colocar. Não. Mas não é bem isso que eu estou falando. Assim, eu via outros blocos afros, eu acompanhava outros blocos ali. Eu morei no centro a vida toda. E eu via que quando eu via um trabalho seu, eu identificava isso aqui é J. Cunha. Então, É linguagem. linguagem. E eu acho que se você já for ver os quadros tentei de Cunha, fazer antes linguagem. de fazer ele ler, ele já fazia quadros. E os quadros Já tinha já essa trazia linguagem. essa permeava Já linguagem. tinha essa linguagem. Na verdade, então ele não. Você adaptou o seu trabalho ao que você fez no carnaval. O Ilê, por exemplo, não tinha nada nesse sentido. Nenhuma informação, as pessoas não sabiam como chegar a isso, nessa África utópica que a gente faz, né? E eu já fazia por causa do Viva Bahia, porque eu comecei muito Entendi. antes. Eu fazia cenários e figurinos para fazer shows internacionais. Não era qualquer coisinha, né? Para representar o país na época de uma ditadura que ficava cobrando. Se você fizesse uma coisa que eles não gostavam, O pau quebrava. vinha, ameaçava de prisão. Verdade. Eu fui ameaçado de prisão se eu não fizesse aquela pomba que botaram na prefeitura lá, dois generais ficaram atrás de mim com os braços cruzados no Teatro Castro Alves, e eu pintando a mão livre, porque a nossa ousadia era isso mesmo, né? Porque nós somos de uma geração ímpar nesse sentido. E ele disse para mim, se você errar este símbolo, que é aquela pomba da cidade, Da né? prefeitura, Ibis, a Ibis, né? Sic, Aqui traz ila, o ramo, né? O veste, ramo reste. de oliveira, né? Se eu errasse, ele disse que ia me prender. Disse com a cara feia. E eu fiz a mão livre. Eu fiz a minha intuição, a mão livre, e fiz também de ousadia, porque eu gostava de desafiar isso. Né? Então, Mas você é ousado até hoje. pena que meu cabelo caiu. Você, Não tem mais nada. você falou uma coisa aí que eu acho que sempre, antes de chegar até na Timbalada, que eu acho que independente de todos os outros trabalhos que você fez, eu acompanho, mas eu acho que indiscutivelmente é uma grande marca, né, que você teve, mas eu lembro muito de você com a questão da decoração da cidade, né, naquele grupo ali. E você até já falou aí, né, com quem você trabalhava, Juarez Paraíso e tal, eu tive a oportunidade de conhecer ele também, o prazer de conhecer. Você acha que aquilo que se fazia na cidade, que era decorar a cidade, né, fantasiar a cidade, isso acabou, né? Mas O acabou. quanto você acha que isso influencia, se é que você acha que influencia na alegria, no comportamento do folião no carnaval?
tô batendo na mesa aqui, né? Rapaz, total. Total. Você tocou num assunto que é uma bandeira que a gente carrega há muito tempo. Um absurdo que Salvador, com o maior carnaval do mundo, com essa grandeza, abandonou a decoração do carnaval e já tem tanto tempo que as novas gerações, não digo nem novas, as Nem gerações sabem ainda do que era, né? nem sabe que existiu aquilo e nem sente falta. É um absurdo. Imagine, cara, quando você faz. Eu tive algumas experiências. Agora, por exemplo, nós fizemos o 2 de julho. Eu tenho feito já há alguns anos a decoração do dia da festa do 2 de julho da cidade. Da Lapinha até o Campo Grande. E assim, a gente nota perfeitamente quando você bota uma peça alegórica na rua, que você compõe uma praça, como muda o clima, entendeu? Como muda o astral, como muda a vibração daquele lugar. É incrível. E o carnaval, com todo o seu, né, aquela coisa, aquele apogeu, não ter decoração é um grande absurdo. Naquela época de Juarez, das decorações antigas que fizemos, até a última, eu acho que foi aquela de 88 que nós fizemos com Cunha, com o Ali Salomão. Acho que foi uma das últimas. Ali Salomão. Ali Salomão. Tem muitos anos aqui. 88. Aquele do tem, bode. Tem esse tempo todo aí. Foi a última. A última que se fez nessa cidade. Que eles trouxeram, acho que foi até Mário Castro, trouxe um cara um designer, esse cara do Pará, da Amazônia. Oscar Ramos, de Amazonas. Da Amazônia, não foi? Era um artista de Bienal. Eu me lembro que ele fez uns tênis, umas coisas assim diferentes, que diz que o pessoal que usava o tênis com cordão colorido. Ele usava a She Music como tema. Teve um ano anterior que foi Mário Castro também, que fez aqueles bonecões com... Deixa o coração mandar, não sei o que e tal. Mas foi anterior a esse. Foi na década de 80. Esse foi o último. Ou seja, o Pelourinho continua fazendo. Eu não sei como está esse ano, porque tem os problemas políticos de editais que não saem, que o dinheiro não sai, essas coisas malucas. Mas a sua pergunta é fundamental. Eu não sei, eu fico. Toda vez que eu encontro um J. Cunha, no dia da exposição que eu encontrei, Pita, que encontramos com Danilo também. Um abraço para Pita, né? Um outro grande designer. Nosso Pita. A gente comentou sobre isso da decoração. É o nosso filho menor, né? Que ele começou vendo a gente fazer as coisas e ele hoje está bem implantado nisso. Tá bem, eu conheci Pita em São Paulo, lá no Sesc Pompeia. Ele está fazendo coisas boas também. Mas toda vez que a gente se encontra, a gente fala, vamos se encontrar, vamos fazer um projeto para resgatar. Né? Porque eu vejo o seguinte, cara, por que a prefeitura agora que tem o patrocínio privado tão forte... Tem dinheiro, né? Agora que tem dinheiro, não investe. Eu acho terrível. Quando você vê a decoração, que não é decoração, a comunicação visual do carnaval, eles fazem a criação de um galhardete daquele, uma plaquinha, e bota o mesmo na paralela inteira. 3 mil, 4 mil na rua e acabou. Do mesmo, velho. Não tem nem a disposição de fazer 50 desenhos diferentes. É frio, não é artístico para uma cidade como Tem uma coisa, um adendo aí. Peça alegórica, grande, acesa. É o lúdico, né? Velho. Devemos pensar. Eu acho que isso influencia, inclusive, no estado de espírito, na violência, no estado de espírito das pessoas, para a imprensa mostrar. Porque a imprensa hoje em dia só filma o artista no trio elétrico. Nós que também fazemos trio elétrico. Até hoje, né? O trio elétrico não aparece na televisão, você já reparou isso? Sim, é só o artista. Só o artista, a câmera vai direto no artista, a banda ali, o trio, ninguém mostra, velho. Ou seja, e hoje em dia, nós também sabemos que os trios não fazem mais nada, né? É só digital, né? É só tela, é só... Não que eu seja contra a tela, mas LED depende... Daniela, por exemplo, botou o trabalho de J. Cunha até hoje, no LED, que ficou interessantíssimo, entendeu? Bel faz isso também. Eu fiz um trabalho para Bel e botou. Mas o LED por LED não tem sentido, né? Mas uma coisa né? bacana, viu? Uma coisa bacana. Assim, tem isso. Mesmo assim fica bidimensional, né? Eu fiz aquele projeto para Armandinho, do Fubicão, que era aquelas 4 rodas. Sim, aquele é massa. Ele falou, ele teve aqui a semana passada, ele falou que ele não usou esse ano por questão de custo mesmo, de verba, de montar aquele processo, né? Aí, mas aquilo ali eu fiz em 2000, então a gente está em 2026, ele levou 25 anos usando, que é um marco. Aí você vai ver os trios hoje, todos são
LED. É standard, né? É que acontece, você não identifica, porque antigamente você via um trio à distância, até lá, a 500 metros depois já vem tal bloco, né? Já vem o Lodum, já vem Camaleão, já vem Cheiro, qualquer coisa. Hoje em dia você não consegue identificar porque é o LED e o LED entra propaganda. Então acabou a originalidade do trio, né? Eu fiz um bacana. O último que eu fiz bem legal foi em 2023 para Ivete, que eu fiz umas formas assim triangulares, um quebra-cabeça de triângulos com a luz branca. Legal. O LED passou a ser, a propaganda passou a ser no telão dela de LED, né, na lateral, mas não tinha LEDs tomando como decoração, entendeu? Aquele ficou realmente imponente assim na rua. Eu vi, ficou muito bacana aquele programa. Olha, eu queria registrar uma coisa aqui que a gente sabe, mas vou dizer de novo, é do grande assassinato das instalações das barracas de festa de largo. Sim. Estas barracas eram grandes instalações. Essas barracas mereciam continuar, justamente porque é um processo civilizatório. As barracas, os banquinhos das barracas, assim como as barracas. Acabou a decoração, acabou as barraquinhas de drink, de comida e de tudo que tinham da economia informal, mas era artístico, que tinha pinturas tipo naif, e tinha os nomes prosaicos, e tinha todo um colorido que abrangia toda a Bahia nesse sentido. É o cheiro da Bahia, é como azeite de dendê. Acabou em função dessa propaganda de cervejaria. De cerveja, parecendo banheiro. Hoje não é barraca, aquilo ali é propaganda de banheiro. Eu vi uma... É horrível. Eu vi de um amigo, uma vez ele até esteve aqui com a gente no dia que a gente fez um trabalho com a percussão aqui, né? Tivemos aqui e ele falou uma coisa interessante, assim, eu estava passando no sábado no carnaval, ali em frente ao Hotel da Bahia, ele estava ali, ele mora na rua da Concha Acústica, ali na ladeira da fonte, né? E era um sábado, ele estava com uma latinha de cerveja em pé. Aí eu passei, e ele acha que eu sou o cara que, né? Quem trabalha no carnaval, o cara acha que você é responsável por alguma coisa. Aí ele fez, pô, vocês acabaram com o meu carnaval. E como assim, rapaz? Não, porque eu todo ano vinha para cá, tinha uma barraca aqui, tinha umas barracas aqui no Campo Grande, eu encontrava pessoas que eu só encontrava todo ano. Não sei nem o nome dele, mas eram meus amigos de carnaval. E a gente bebia aqui e ficava vendo passar as mulheres cantando no trio, a gente dizia, essa eu pego, essa eu não pego, tinha aquela história toda, né? Tinha o lance dos filhos que iam encontrar com eles na barraca, eles levavam os netos, que era a nova geração do carnaval, porque você terminou quando você tirou a barraca, você quebrou aquilo que tem no futebol ainda. Você pega seu filho e vai levar para ver o Vitória, o Bahia, quem for, né? No carnaval tinha isso, eu fui fruto disso. Me levavam para ver o carnaval. Hoje ninguém leva, porque você não tem onde ficar. A pessoa mais velha não tem onde ficar no carnaval. E as barracas eram um abrigo para essas pessoas e para as crianças, né? Além da cultura que você falou, foi assassinada. Né? Total. O que é que ela hoje? É depósito de coisas. Ali era desses encontros civilizatórios que tinha entre famílias, pessoas, amigos, que só encontrava nesses dias. Eu diria que o carnaval era que culminava com as festas de largo. Você tinha várias festas de largo e a última e maior de todas era o carnaval, né? Sem dúvida. Eu vou mais atrás, né? Ainda. Antigamente tinha os bancos, né? Os bancos. A família botava os bancos amarrados de corrente. E ninguém roubava, né? E ninguém roubava para poder... De corrente não, um aramezinho. Um arame, um negócio amarrado para poder ficar os bancos. Escreviam nomes no chão, família não sei o quê. Para poder... Eu alcancei isso. Aí quando vinha um bloco pesado, um Apache do Tororó, todo mundo corria e tirava os bancos. Eu não alcancei porque eu não era nascido, mas de alguma forma... O bacana desses bancos é quando tinha briga, né? Que rolava banco para tudo pra cima. Era lindo isso. Era um teatro maravilhoso. As festas de largo também tinha muita briga com briga banco, com banco, era. Banco e garrafa, né? O cara já quebrava uma garrafa. Mas isso é uma coisa pop. É do planeta, é do nosso aspecto mesmo, da nossa civilização violenta. Então, isso deveria... Houve tentativas até comigo, vamos refazer algumas dessas coisas, mas eles implicavam muito na economia informal. Talvez as pessoas não queiram mais fazer. Quando você quebra o elo, para você retomar o elo, né? Como é dele, Tom Matéria estava comentando aqui sobre a questão dele falando dos desfiles. Ele fez assim, olha, o carnaval tá bacana, tá, mas você só vê os artistas, você não vê mais a entidade. E acho que isso
E foi a entidade que foi embrionária de qualquer artista que está aí. Se diga o nome de um artista, eu vou dizer qual foi a entidade que ele surgiu. E todos vocês sabem disso, né? Perfeito. Todo artista aqui surgiu de alguma entidade. Só que aí, a partir do momento que o artista se solidificou ali, foi a própria imprensa, de uma certa forma, contribuiu com isso também. Ela foi focando no artista e deixou de focar na entidade. E o Rio faz ao contrário, ele foca na escola de samba, né? E a gente aqui deixou de focar. Então, assim, quem passa ali, o foco é quem está em cima do trio cantando. Né? Exatamente. Nem o trio, como a gente falou, nem o trio quem está filmado. em cima do trio cantando. É só quem está em cima do trio. Tem outra coisa, o conceito, por exemplo, da estamparia, com relação a blocos afros, né? E blocos mais populares. Aquilo ainda é uma forma de você reconhecer aquele grupo. Lógico. Mas também a imprensa não valoriza. Não. Antigamente chamavam com ironia de pano de broco para sacanear com a gente. Eu e o Pita, por exemplo, né? Eu tenho conversado com Goya Lopes, que é uma Mas isso era com todo mundo, viu? Estampagem. Não tinha, né? Mas será que com você, por exemplo, aqueles símbolos, você modernizava pato, crocodilo, você modernizou um bocado de coisa. Aquilo ali é um trabalho civilizatório enorme. Eu dizendo esse nome de novo. No caso do Mazupita, no Ilê, a gente fazia uma espécie de confirmação e afirmação de linguagens advindas de outro continente pela diáspora. Né? E isso continua sendo feito nesse sentido, até como uma base de estudo científico hoje, porque o meu trabalho do Ilê terminou em 2005. Por vias jurídicas, não com ele, mas com outra situação que não me convém aqui falar muito. Mas tá aberto, o que foi feito como o histórico desse grafismo todo, não só na parte analítica de ser sobre tecidos, aquilo que começou com serigrafia simples e que às vezes dava muito trabalho e tudo, e para terminar em grandes impressões industriais. Sim. Chegou-se ao ponto de imprimir, por exemplo, 10.000 metros do Ilê. Se você calcular durante 25 anos, que foi o meu trabalho, vezes 10.000, é a quantidade de obras sendo reproduzidas e dada para uma população que eu não sei realmente se nenhum artista no mundo, no planeta, teve essa condição de amostragem desse objetivo. Ainda, por cima disso, tem as fotografias e o que depois é transformado essas estampas, né, em objetos. Você falou uma coisa interessante. A gente que trabalha pública com fantasia, né, você termina que você tem uma quase que uma exposição, uma exposição ao ar livre daquilo que você está fazendo, né? Sim. E isso daí, como você falou, multiplicando aí, são milhões de pessoas que passaram pelo Carnaval de Salvador. Porque no Ilê, por exemplo, quando o grupo lá com a de Arani Santana, Jonathan Conceição, os universitários se reuniam para fazer uma sinopse primeiro para os músicos, depois caía para mim, porque para eu saber, esse ano nós vamos trabalhar a Nigéria. Olha o trabalho que isso dá. Isso não é, Nigéria é pouquinho. Não. Tem que estudar mesmo, pelo menos o que se possa daquele país, que naquela época que eu fiz até 2005 não era fácil. Não tinha internet, não tinha nada disso. Era pesquisa. E nem tinha livros que assim, que você vai para o CEAL, você vai para alguns institutos que tem alguma coisa, mas quando você vai para a questão minha, que é estudar arquétipos, fazer semiótica mesmo, semiótica. Sobre símbolos, sobre índices, sobre arquétipos, tudo, você vai ter que procurar muito mais. Eu levava, às vezes, 3 meses estudando e juntando material para depois unificar, para fazer harmonia dentro de uma proporção em que o ser humano poderia ver. Não podia ser muito pequeno nem muito grande. Muito pequeno, você sabe que a estamparia mancha. A escala certa para uma o tamanho de escala compreensível para as pessoas. E outro... Não só da pessoa, mas do conjunto também, né? Do conjunto. Do conjunto do bloco, né? E outro fator. Infelizmente, a nossa cultura negra precisa ser riquíssima, que advém ainda, está vindo coisa da África ainda para cá,
e agora muito mais, porque hoje há comércio de estampa que era proibido. Getúlio Vargas proibiu o comércio com a África para cá, de lá para cá, até que Lula, o presidente Lula, liberou essa coisa dos africanos poder comercializar os tecidos. Resultado, o candomblé na Bahia e no Rio mudou todo de aspecto visual, porque os panos africanos chegaram, isso que eu estou vestido aqui. Tá vendo aqui? Essa beleza aqui? Isso tem calça, camisa, tem um bocado de coisa. Isso hoje influencia os candomblés todos, os blocos afros também, que está todo mundo com isso, porque chegou. O que eu tentava fazer para chegar, por minha conta, pela conta do Pita, por exemplo, pela conta da Goya Lopes, entendeu? Goya é uma artista maravilhosa também. Fantástica, entendeu? E eu disse que ia falar mal dela aqui hoje. Estou falando, viu, Goya? Resultado... Você já falou aqui implicitamente, viu? Claro. Hoje, essa condição para uma população desinformada dentro dos seus aspectos diaspóricos meus. Não sabe, a escola não ensina. O ILE, por exemplo, fez um trabalho de ensinar isso muito grande. Eu estou vestindo uma coisa da Nigéria porque, se for, aí começa bem, mas eu tinha meus parentes, meu avô era isso e aquilo, e quando olha as estampas, eu falo, mas eu estou respondendo no Ocidente aquilo que o continente africano tem como pilar, como terra, como objeto de ancestralidade pura e limpa ali. Eu tive com Pita. Eu estou discursivo para ser um político, eu estou vendo. Quando eu conheci Pita, foi lá no Sesc Pompeia. Eles chamaram Pita, a mim e Carlinho Lopes, que na época fazia alguma coisa até para o Camaleão, na época, né? E aí chamaram a gente para lá para fazer uma apresentação, alguma coisa. E eu vi ele trabalhando com o Silk, ele trabalhava com jornal, que eu achei impressionante. Ele recortava o jornal todo e fazia o Silk, né? Só que o jornal tinha um tempo, uma vida útil, né? Sim. Aquela tela. Para fazer a tela, né? Fazia a tela, exatamente. Bacana. E ele usava muito também esses símbolos todos, né? E ele até me explicou os símbolos. Terminou que a gente fez na fantasia junto, né? Do Eu Vou, ele fez um lado, eu fiz outro. Isso ali nos anos 90, né? E Pita também tem um trabalho muito elegante, né? Ele tem uma pegada assim. É esse sistema. Nós construímos esse sistema, eu e ele, e a Goya. O que se faz hoje ainda é esse sistema que nós criamos. Cada um no seu laboratório, e eu e o Pita um pouco mais aproximados, porque a gente fazia a questão do carnaval. A Goya não. A Goya faz, até hoje já é mais considerada, os tecidos da Goya estão indo para museus, como uma obra de arte. Assim como os meus. E o do Peter também, porque já extrapolou a ideia do pano, não. Aquilo são afirmativas da cultura diaspórica do Brasil, provavelmente é um registro, só na né? Bahia. É uma memória, né? É só aqui no Rio de Janeiro não tem isso. Tem influências, como tem no Recife, que eu vi. Entendeu? Deixa eu te fazer uma observação. O que Beto sempre me fala, que eu sempre esqueço de falar, né? Meu nome aqui, eu sou Pedrinho da Rocha, né? Estou aqui com esse Convida Podcast aqui, apoiado aqui pela Band FM. Beto, o homem da mesa aqui do corte, né, um grande locutor também. E a gente tem apoio aí da Central do Carnaval, do Bloco Camaleão, de Ricardo Leles, da Uranus, né? Acho que todo mundo aí, eu vou anotar direitinho. Mas queria falar também uma coisa aqui que você puxou esse assunto de fazer, né? De fazer como é que chama? A fantasia, né? O time da fantasia. Eu não sei como é que era o seu, né? Mas quando você está falando da fazer a fantasia, eu percebo que há uma obra de arte no processo. Sim. Há intenções. Eu não sei como era o seu, né? Mas assim, eu vou falar aqui do tempo que eu trabalhei, ainda faço algumas coisas para o carnaval. Hoje, né, bem menos do que eu fiz, mas fazia uma quantidade. Então, ele falou de 3 meses para fazer uma pesquisa, né? Muitas vezes você tinha 3 horas para fazer uma fantasia, porque aquela época das micarestas e tal. Então, assim, estou falando que é uma outra coisa, né? Tipo assim, eu nunca tive uma preocupação de fazer uma obra, né? Eu tinha a preocupação de atender ali o cliente. Uma ou outra, assim, a gente criava um conceito. Mas como é que você, e no seu caso especificamente, você tinha mais esse tempo da pesquisa? Ou você também fazia uma coisa sob demanda, assim, tem um time para entregar, entendeu? Time, sempre foi. E inclusive nas próprias decorações, né? Ninguém chamava a gente
não sei quanto tempo antes para fazer. Geralmente o tempo é muito curto mesmo. Em termos do volume do que a gente consegue realizar, é muito curto entre o processo de criação e o processo de execução, entendeu? Muito curto, sempre muito curto. Eu nunca fiz, eu fiz alguns abadás também, para timbalada principalmente. Porque, aí voltando à história minha com timbalada, né? Depois que veio essa fase da decoração do carnaval, e aí já entrou na década de 90, eu conheci através de Cicinho. Cicinho que me apresentou o Sim. Brau. Cicinho, nosso amigo. Cícero. Cícero Menezes, que passou a ser o empresário de Brau e me apresentou o Brau. Naquela época, ainda todo mundo lá no Candial, não existia nada. Nada. Brau com Vai Quem Vem, que era uma banda de surdo virado e diferente e tal. E existia Timbalada como uma saída. A Timbalada era um evento que saía na Lavagem do Bonfim e saía na Quarta-feira de Cinza com percussionista como, Acho que saiu como também Valtinho. na festa do Rio Vermelho, né? Eu não me lembro, eu acho Parece que que a era a origem Lavagem foi do na Festa do Bonfim. Vermelho, Não, a origem com certeza era a Festa do Bonfim. Valtinho, Tony Mola, Bajara, os percussionistas que se juntavam Aquele e menino vamos, que foi do Cheiro também, que morreu, vamos fazer cara, uma timbalada, ou seja, tocar timbals, e aí trouxeram aquela pegada do samba junino, né? Aqueles meninos todos que surgiram na timbalada, era do samba junino, do Engenho Velho da Federação, do Engenho Velho de Brotas, Ninha era do Engenho Velho de Brotas. Então, surgindo aquilo. Bastola Então, assim, também. Bastola, isso. Então, assim, nos 2 primeiros anos, eu fazia a camiseta, fazia a Kombi, que era uma Kombi, não existia trio elétrico, era uma Kombi com um alto-falante em cima, com um microfone que os caras iam cantando do lado. Então, eu fazia a decoração da Kombi. E aí, passava aquilo, quando chegava no outro ano, de novo. Aí já foi uma veraneio, imagina a evolução de uma Kombi para uma veraneio. E nessa, né? Aí, quando chegou em 93, o negócio engordou, Brau já reunindo os timbaleiros, esse grupo, já não era mais os meninos Bastola, os percussionistas saíram e Brau assumiu, trazendo Ninha, trazendo os percussionistas, Cabo Del, não sei quem, os meninos todos da O timbalada. pessoal da banda Reflexo também, os percussionistas também entravam nessa. Entravam, né? Aí, Eles repare, jogavam vôlei formou, comigo. e aí, porra, gravou Canto por Mar, né? Eu vou pra timbalada, olha, canto por mar. Aquilo pipocou, foi um sucesso danado. E aí eu fiz o primeiro trio, que era um caminhãozinho. Depois Cheio eu de vou mandar fruta, pra- né? Cheio de fruta. Maravilhoso aquilo. ali, Exatamente, um caminhãozinho cheio de fruta, camiseta. Aí as coisas, a demanda já foram maiores, entendeu? Tinha uma coisa aí muito pop que o Senano falou, que foram os timbals pintados. Os timbals pintados já Aquilo, nessa quando botava saída. na cabeça virava uma Isso, instalação já artística, pintava. Uma das tarefas era a pintura Mas eu queria dos fazer uma timbal. ressalva sempre por uma questão de justiça. Tony Mola pintou um instrumento de percussão. Foi? Antes disso, foi. Foi? Maravilhoso, assim. Ele É. fez. E, sei lá, ele não tá mais daqui, né? Eu acho legal registrar isso, porque ele Tony pintou Mola, bem, eu bem antes, eu conheci ele em Nova York, eu fui para os ensaios dele de uma banda em Nova York. Quando chegou aqui, ele montou um blogzinho para lavagem e eu fiz as bandeiras para ele, pintei. Conheci ele menino, rapaz. Ali. É. Aí repare, gente, nesse processo, em 93 mesmo, rolou um show no Otton, no Área Verde do Otton, timbalada com Jorge Benjó, Léo Gandeman, o cara do Biquíni Cavadão, Nando Reis, Gilberto Gil, Gilberto Gil não, minto, Caetano Veloso, todos no palco, na Área Verde do Otton, timbalada. Aí o que aconteceu? Aí nesse show eu estava participando, fazendo cenário e fazendo a pintura dos instrumentos. Já com essa programação aqui. Não, vou Era chegar, outra. vou chegar Era aí agora. fruta, no início era um fruta, isso, né? isso não existia. Eram frutas, né? Que você pintava no instrumento, se eu não me engano. Não, nos instrumentos né? eram frutas. Naquele ano era. Puro tropicalismo. Combinando com o trio ali. Combinando com o trio, eu lembro exatamente. disso. Muito bom aquilo. Aí quando chegou nesse dia, Pintado do Bongô, na noite anterior, Pintado do Bongô e Fialuna vinham de terno branco. E aí faltou o terno de Pintado do Bongô. O pessoal da produção chegou dizendo, olha, não achamos o terno para Pintado do Bongô.
Ele, o próprio Pintado, falou: eu venho nu e Rai me pinta. Ele era muito esculhambado. Eu não sabia o que ia fazer. Quando chegou no outro dia, eu levei minha tinta branca, porque eu fiquei pensando, porra, tinta de tela, tinta que você usa de tela, é tóxica, porque não. ela, além de não ser tóxica, ela forma uma película. Craquela, Ela craquela, ela não derrete Você como fala um tinta guache. acrílica. Acrílica. Se você botar um guache com suor, ele derrete. Eu achei que você botava vaiade. Não, tinta acrílica de tela. Aquela tinta acrylex de tela. Sim. Aí eu cheguei, vi pintado do Bongô, negão, eles já era negão mesmo. Sim, nasceu negão, né? Já era negão, não, ele era negão. E eu com aquela tinta branca, velho, e vi naquele momento a coisa de intuição, de inspiração. Eu vi símbolos geométricos, símbolos ancestrais, símbolos das tribos que eu vi na vida, tanto indígena como africanos, como, né, aborígenes, que tinha aquela pintura branca, e comecei a fazer os símbolos. Comecei por uma espiral no peito e fui fazendo nas costas. Você aproveitou a própria forma do corpo, né? Exatamente, a anatomia foi me levando e eu botava no pulso e já rodeava aqui. Eu fazia como se fosse uma pulseira, e fui fazendo aquilo. Rapaz, pintado ficou Já virou lindo. tatuagem de surfista também, né? Aí ficou lindo para pintado. No outro dia, 2 dias depois, Brau me liga: rapaz, vai ter uma foto para Isto É. A capa da Isto É. Aqui os meninos no Candial, tinham 14 timbaleiros no Candial. Aí eu fui e repeti a pintura, repeti vírgula. Fiz de novo a pintura, só que outra pintura, eu nunca repeti uma pintura. Aí pintei os meninos, e daí. Até porque dá mais trabalho para repetir, né? Dava muito mais trabalho para repetir, claro. Aí eu ia fazendo, aí começou aí eu comecei a pintar a banda toda. A banda aqui, aí começou a banda, fez tanto sucesso que viajou. Sim, no meio disso teve a capa de disco. Logo depois, eles gravaram o primeiro disco, que aí... Aquela capa maravilhosa. Me apresentaram o Davi Glatt. Davi Glatt era amigo íntimo de Rangel, Wesley Rangel, e eu, amigo de Brau e de Cícero. Então, eles juntaram a gente como a equipe de design dele para fazer. Davi, na época, já com computador da Zorra, que era uma porcaria para hoje, mas Davi já tinha computador, CorelDRAW e Photoshop naquela época, bicho, em 93. E eu aí aprendi tudo de computador ali no começo com Davi, e criamos, aí eu pintei aquele peito de Patrícia, que foram os dois pro estúdio, Patrícia e Banana, aí pintei os dois no estúdio, Davi com aquelas fotos maravilhosas, e aí pronto, rolou a capa, aquela primeira capa, né? Que foi maravilhoso. E isso, só para concluir, essa pintura, com o passar do tempo, saiu da timbalada, passou a ser dos foliões, porque o povo pintava os foliões do carnaval, e saiu para isso todo mundo, os populares pegaram e no Pelourinho, ou seja, virou símbolo da Bahia, virou símbolo, uma iconografia do Axé Music, da Bahia, de tudo, e hoje em dia... Mas isso é maravilhoso para você como artista. Tomou o mundo, né, velho? Maravilhoso pra Esse você. trabalho aqui, a Pinacoteca de São Paulo, o ano passado, me chamou para participar de uma exposição chamada Trabalho de Carnaval, e me disseram: rapaz, tem um corredor aqui enorme para você fazer, e nós queremos que você trabalhe a pintura do Timbalada. E eu fiz uma instalação enorme, umas paredes, 40 metros de corredor, com essa coisa. Ou seja, você vê a força que isso ganhou, né? Não é mais minha e não é mais da Timbalada também. Entendeu? É um símbolo. Mas assim, quando a obra ela sai do artista, seja ela qualquer que seja, e ganha o mundo, eu acho que é maravilhoso. É a sua realização. Lógico, é o que você tem de, né? lógico. Parte Tem um exemplo aqui, a Patinha do Camaleão, assim, em algum momento virou uma, né? E a gente criou ali muros. Já tem em muros. Essa patinha. Não, em tudo é lugar, né? A gente criou ali para uma festa ali, por acaso, e terminou que fugiu. Mas deixa eu te falar aqui, eu vi aquela homenagem que fizeram a Brau, muito merecida, por sinal, né? Foi até a Band que fez uma homenagem para Brau lá, no prêmio Irmão Macedo, né? Sim, que era do Doi Armar, né? E aí teve lá todo um histórico da Timbalada, tá?
E eu fiz uma ressalva, assim, e vou fazer uma ressalva, até porque eu acho que isso tem que ser sempre feita essa ressalva. Eu não vi falarem de Raiviana. Eu digo, pô, de Davi Glatt. Digo, pô, os caras criaram duas das capas mais icônicas do Carnaval da Bahia, talvez do Brasil, né? E não foi comentado. E vi depois, que é um grande design, não estou desmerecendo, de Gringo Cardia ali, se ter comentado, apareceu o nome dele. Eu digo, pô, não apareceu o nome de Rai. Apareceu o Gringo Cardia. Apareceu ele, porque eu acho que apareceu alguma coisa dos tribalistas e tal. Aí apareceu, que é um grande design também. Mas assim, como é que não aparece? Não sei quem foi que falhou, entendeu? Se foi quem fez a produção de apresentação. Mas assim, você e Davi Glatt ali fizeram 2 ou 3 capas seguidas, né? Fizemos muitas, mas as 3 primeiras, aquelas as 3 4 primeiras são icônicas. São, entendeu? são. E não aparecer ali, não ter essa... Repare, velho. Repare, você sabe que a história toda, como um todo, é construída de narrativas, né? E a narrativa... Eu já ouvi isso, né? Mas e a narrativa são dos ganhadores, digamos assim, né? Da guerra, né? Mas você não é um perdedor? Não estou dizendo isso. Eu quero dizer o seguinte, que Carlinhos Brau faz questão de não falar de mim, de Davi Glatt, de quem porque faz é uma besteira, as coisas, né? Se ele não foi, porque assim... Eu também não entendo, eu acho isso uma besteira. Ele é um grande artista. A cultura piramidal, né? Ele é um grande tem um artista, talento, não vai diminuir ele. Não vai isso, muito diminuir pelo ele contrário, de forma nenhuma. Ele é eu tão acho que até talentoso. engrandece, né? Eu não sei, velho. Eu acho que questão de vaidade, questão eu acho que até questões. Sabe que quando o cara valoriza, pelo menos eu sentia isso na época, que também não trabalhamos mais há muito tempo. Mas eu percebia que não valorizava para você não se tornar caro, sabe? Não valorizar o artista que está trabalhando para você, porque se você falar bem dele, elogiar o cachê preço, dele né? sobe, entendeu? Então, é verdade, verdade. Isso é triste, mas é verdade. Isso é verdade. Alex tá ali balançando a cabeça. E você também? Eu tenho um acordo com a Daniela que ela fala o tempo inteiro. É? Tem um acordo escrito. Mas você cobra mais caro depois? Quando ela elogia? Não, que não tem necessidade disso. Então ele já cobra caro desde antes, né? Sim, óbvio. Quer dizer, vírgula, né? Porque eu prefiro... Eu renunciei a um bocado de coisa, no bom sentido, para fazer só artes plásticas, por exemplo, só fazer só pintura. Tem uns 5 anos que eu só quero fazer pintura. Eu tenho recusado o trabalho de teatro e coisas assim, por causa da questão do custo-benefício. Porque, digamos, que se eu posso trabalhar com pinturas que me dá uma base financeira bem mais fácil e bem mais prazerosa, maior, né? Porque você está criando. Do que eu não vou ficar 3, 4 Claro. meses um desgaste físico, que eu já não sou mais menino, né? Só tenho 12 anos até agora, né? Infelizmente. E não vou aceitar trabalhar assim, entendeu? Então eu prefiro fazer mais pintura hoje. Carnaval, pois eu estou indo no Ilê porque está havendo reforma lá no prédio, e tem uma coisa patrimonial ali. Então eles me chamaram para conversar com os arquitetos sobre aquela questão toda ali, que eles não podem mexer sem a minha interlocução. E me diga uma coisa, você falou aí eu me lembro que há um tempo atrás, eu conversando com você falou que contratava pessoas às vezes para digitalizar seu trabalho. Você hoje já trabalha Não quero. Você só vai Eu mesmo não quero ficar teclando nada que puxe para Só uma no memória. Eu chamo os gráficos, que eu xingo eles ali junto de mim, é ótimo. Entendeu? Eu faço. Eu chamo gráficos. Eu acabei de fazer para um grupo americano em Los Angeles. Eu acabei de fazer o símbolo deles agora, tudo com gráfico junto de mim. Bote isso, bote aquilo, lá, pronto. Mas você pinta antes ele faz ou você... Depende. É mesmo? Porque eu digo... Você verbalizando, ele vai fazendo ali. Eu tenho esquemas que vocês sabem que a gente aprende coisas, né? Que eu sei manusear um computador, óbvio. Eu sei manusear coisas. Eu estou perguntando da técnica porque eu acho curioso isso, né? Cada um tem uma técnica Eu de até trabalho. gostaria. Eu uso, eu Ele mesmo. É muito bom nisso. Eu gostaria. Eu uso Photoshop, Eu gostaria 3D de saber- Studio, eu eu queria crio as saber coisas metade. tridimensionais. Metade do que ele faz eu gostaria, mas eu tenho uma coisa dos anos 60, hippie, que eu não quero. Não vou pensar nisso, não. Chamar um cara para fazer que já tem outra condição dinâmica. Eu fico no exercício mental. Você falou dinâmica. Eu acho também o seguinte, assim, eu não consigo criar direto no computador. Não é que eu não consiga, né? Eu acho que demora. Eu crio no lápis.
Não, mas engraçado, que eu faço isso com os caras, eu digo, o vermelho aqui, Não. eu digo, bota a escala aí, aquela Pantone, Eu aquelas tenho- coisas todas, eu quero esse vermelho, eu quero esse azul e tal, faça isso aqui, rapidinho faz. Mas assim, o rapidinho no Mas no meu computador questão não é é- o rapidinho do lápis. Ah, Né? não, mas aí No lápis daqui, isso é poesia. Não é poesia, não. Me perdoe, assim. Quer dizer, obviamente que é uma questão de cada um. De prática. Eu criei muito junto do cliente. Então, eu crio no lápis ali, o cara provou, você queima a etapa, né? Criou ali no lápis, aí eu vou depois, pego aquilo ali, jogo no computador e vou finalizar. Sempre no lápis ou no hidrocor, qualquer coisa assim, né? Esses mais de cola que eu uso também. Tudo. Eu uso lápis também. Quando é Eu necessário. não consigo fazer direto no computador. Agora, eu uso o computador desde 93. Sabe o que Eu também, acontece? desde 93. Eu tenho tanto acervo gráfico, até de projetos com hidrocor, com tudo, tanta coisa, que o que eu estou fazendo, eu estou tirando do que eu já da Já são herança. É uma releitura, né? É lógico. É um reaproveitamento. Tudo gráfico, modifico coisas que o computador lógico, eu também tem uma faço margem, isso. dá uma margem criativa. O que, muito em grande. termos dessa coisa da tecnologia, para eu criar, por exemplo, cenários ou peças, agora mesmo, o 2 de julho que fizemos, eu crio no 3D. Porque aí eu já vou criando, já vou rodando ele, já vou vendo o outro lado da peça como E para dá aquele apresentação também é efeito. ótimo, né? Para apresentação também é ótimo. É. Para apresentação é perfeito. Sim, mas a gente voltando aqui a essa questão de técnica, né? Você teria, digamos assim, você sempre teve um mesmo patamar de trabalho, digo, sempre, a mesma técnica desde quando você começou, né? Sim. Você não mudou, você trabalha do mesmo jeito que você trabalhava Eu não Só que desejo, agora você tem pessoas te ajudando ali. eu não desejo tridimensionalidade das técnicas que tem, IA e tudo tem, não é? Então porque a gente está na época da inteligência Mas artificial eu aí, né? aceito isso caso a coisa precise ali. Eu acabei de fazer como convidados coisas de artista plástico mesmo, de um instituto de São Paulo, para fazer uns painéis sobre Jorge Amado. Digital. Olha, eu fiz tanta coisa sobre Jorge Amado. A primeira peça de Jorge Amado na Bahia foi o que fiz. King é Berro d'Água nos anos 70. O meu contato com ele já foi desde ali. Depois fiz outras coisas, até um livro eu ilustrei. Eu peguei tudo que eu sei dele, porque eu fiz balé São de Castro Alves, sobre o livro ABC de Castro Alves. Quem era o livro? Jorge Amado. O Jorge Amado me explicava coisas. Ele era uma pessoa apaixonada pelo poeta Castro Alves, aquela coisa, sabe? E eu aproveitei aquilo tudo para fazer esses toques emocionais no visual. Agora eu fiz um painel de 4 metros por 2,5 para botar no metrô do Butantã, em São Paulo. Cheio de cobra. Sobre óbvio, sobre Jorge Amado. Isso é uma coisa curiosa. Aí você pegou as referências e fez um lógico, painel você já digital. conheceu tudo do cara. O cara é a Bahia. O cara chega. A própria instituição falou: olha, a gente quer uma coisa que tenha a Bahia nisso. Eu digo, mas é impossível não ter, porque Jorge Amado é a própria pela geração dele. Agora, eu deixei bem claro para eles: é uma geração do século XX. Então, as questões ali trabalhadas será um pouco por aí, que eu não vou fazer como fosse hoje. Jorge Amado é uma coisa finda ali, não é? Aí eu botei coisas assim, estudei frases que Jorge Amado dizia, eu botei lá, e a Paloma adorou isso que eu já sei, né? Eu botei os filhos, botei a esposa, entendeu? Tudo lá junto dele, como medalhões. Eu fui usando a linguagem popular também para compor uma coisa enorme, 4 metros e tanto, entendeu? Isso vai ficar 1 ano lá, se vocês forem para São Paulo, vai ver lá. Tá, onde no Butantã? Estação Tá na Butantã, estação Butantã. do metrô. Ah, E se na você estação olhar, Butantã, tem um não é rosto no dele. Butantã. Por isso Você que eu falou falei da de cobra. É. Eu achei que era no Butantã, na estação. Mas são Butantã. cobras do bem. Tá bom? Agora tem um rosto dele, tipo pop art, né? Aquela coisa, contato simultâneo, para poder criar essa coisa assim, esse embate de imediato. Isso fica grande lá e com todos esses elementos que compõem. Mas vou reforçar Gabriela compõe A literatura Tieta do toda, né? Agreste, aquelas coisas dele, Capitães de Areia. Mas me diga uma coisa, e a inteligência artificial? Você não teve experiência nenhuma ainda com inteligência, com a IA?
Nem tentou assim, tipo assim, eu vou. Rapaz, não, Vou tentar eu arriscar. não. Não é por aí. É porque o gráfico, que o Helder, que é o Não, que é gráfico uma que outra trabalha coisa, eu comigo, falo- ele sabe. Aí ele já me mostrou coisas. Mas você nunca Daniela. ficou tentado a isso. Não, eu não pego um computador para isso. Não, tentada A pedir a ele. pedir. Você pode verbalizar ali o que acontece. O que acontece? Agora a Daniela fez comigo uma parte desse trabalho que ela botou no trio na Europa, que ele está levando, uma coisa com isso, com IA. E você. Não tive. Tive assim, por exemplo, os meninos que trabalharam comigo fazendo o 2 de julho, o ano passado, na verdade, queríamos fotos de pessoas, aí eles geraram. Foto de uma baliza, foto de um vaqueiro, foto de pessoas em geral, assim. E geraram, pra gente, não, hoje em dia, né? Você não pega mais o modelo, não paga o modelo. Você Já há já algum gera. tempo, né? Você já não fazia porque você pegava os bancos de Os imagem. bancos E de imagem. com- Agora você já gera o que você Já quer. gera, né? Os anônimos, né? Aí as pessoas, aí eles usaram, mas eu particularmente ainda não me arrisquei a usar. Eu já usei assim, alguma coisa, mas assim, o que é que eu percebo, né? Eu tenho até um grupo de ex-funcionários que trabalham comigo, sei lá, tem um grupo bacana ali, tiveram os dois, a profissão da rede acabou, então, olha, na verdade você está abrindo um novo leque, né? Que quando chegou a computação gráfica, o desktop publisher, né? Eu me lembro que muitas atividades acabaram, o arte finalista, o layout, mas Sim. acabou, né? Mas surgiu outras oportunidades. É. Eu acho que aí é a mesma coisa. Agora, aquilo que está sendo feito repetido é que eu acho ruim, né? Você tem coisas que você olha assim, isso aqui é IA, né? Tudo tem cara de IA agora, né? Eu acho que cabe agora justamente a quem cria, a dizer assim, como é que eu vou usar essa ferramenta sem perder a identidade, né? Sim. Que eu acho que esse é o grande lance. Como é que você usa sem perder a criatividade e a identidade? Verdade, verdade. É o grande desafio, né? Eu tive uma experiência que fui para o Ceará para um congresso da CUIA, que é uma instituição lá de design, e eu fui convidado para falar isso, né? Falar sobre o meu trabalho e tudo. E lá, nessa época, teve as premiações latino-americanas no teatro lá. Você sabe que eu vi mais de 40 trabalhos, tudo muito linear, que tinha IA também no meio. E você não sentia que esse tem o dedo de um peruano, esse tem o dedo de um argentino. É tudo parecido, cara. Tudo parecido. Falei, olha, tudo tem muita... Pasteurizou, né? Tá tudo muito pasteurizado disso aí, entendeu? Com a tecnologia suplantando a ideia do original. Isso Sabe acontece. a diferença que tinha? Os caras que fizeram a sandália havaiana para a Europa. Entendeu? Agora, outra coisa que, em relação a essa coisa do medo do profissional ter o medo da IA, eu não sinto muito isso não, porque o nosso trabalho no final vai para a rua, então daqui que o nosso trabalho seja executado por uma impressora 3D, que será o futuro de fazer, isso vai demorar muito. Mas, por exemplo, você fazer uma escultura pública, você já é uma coisa de você... É outro material, é outro... Ou seja, o processo de criação talvez seja influenciado por uma IA, mas você tem o processo de fazer ela realmente, entendeu? A IA, na verdade, para mim é uma ferramenta fantástica. Eu acho uma ferramenta fantástica. Agora, ela não anula a criatividade, ela agiliza a sua criatividade. Agora, o que acontece? Aquela pessoa que um cara que nunca soube desenhar, ele vai dar um prompt, ele vai conseguir dar um comando, certo? Só que ele vai fazer sempre a mesma coisa, né? Tipo assim, como é que você sai disso? Aí que entra justamente a criatividade do artista. Como é que você usa a IA para poder gerar algo novo, né? E não aquilo que já está, né, pré-pronto ali, digamos assim. Porque a IA ela traz aquilo que ela tem de informação de uma forma absolutamente rápida, né? Mas você faz uma escultura. É isso que cria a diferença. Eu tive uma prova agora, eu acabei de fazer um gradil para complementar o museu Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira ali no Centro Histórico. Eu fiz o outro lado, um lado é uma história de Ogum, o outro lado é uma história de Exu, quase 20 metros de gradil cortado a laser, pelo desenho cronometrado, pelo meu desenho na mão, à mão, como se mas é um desenho à mão.
O desenho foi vetorizado e o laser cortou a chapa. Caneta, Sim, marcador. Peguei lógico. a caneta preta marcador e comecei a fazer os desenhos, depois eu associei todos eles e montei. Numa proporção, na na escala proporção. certa. Aí vai discutir com O velho Jorge Lima foi? com Jorge. É. E o Jorge, que já conhece meu trabalho, a gente já tem essa coisa. É. Aí saiu perfeito lá, parece um bordado. Entendeu? Já está no Em lugar? aço. Já está no lugar? Já está, a gente não inaugurou ainda. Onde é que é? Não cabe. Não cabe, Rua do Tesouro, Rua das Vassouras. As vassouras, Então, ali atrás da Rua da Ajuda. Tem uma exposição lá bem interessante, viu? De obras que vieram dos Estados Unidos para cá, inclusive. Uma vez a gente tentou fazer uma escultura, eu tentei fazer, até com o Alex Amaral, um negócio que era um relógio, um contador de. Para contar quantos dias faltava para o carnaval. A gente fez um projeto, eu fui levar lá com ele na Fundação Gregório de Matos, apresentei lá para minha amiga Silvia Russo, né? Para Silvia Russo. Aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu trabalhei a minha vida toda no privado, né? E aí, quando eu cheguei lá, ela fez assim: tem um detalhe, você nunca trabalhou para a área pública, então você não tem experiência nisso, então, da área pública. Você tem que ter feito algum trabalho. Eu disse: mas eu preciso começar com algum, né? Mas assim, aí entrou também o IFAM e tal, e a coisa complicou, né? Mas assim, eu nunca tive, para não dizer que não teve nenhum, há 2 anos, há 2 anos, a agência, não foi nem a prefeitura, a agência que trabalha na prefeitura, me chamou para fazer alguma coisa para o Carnaval de Salvador, por causa da Share Music, né? Aí eu fiz um material gráfico, aí eu até fugi um pouco desse negócio de ter duas placas, eu criei ali, sei lá, acho que umas 50 pranchas de desenho diferentes e tal, mas foi sem ser desse ano, do ano passado, né? Do carnaval do ano passado que teve a Share Music. Mas fora isso, que não foi um trabalho eu não trabalhei para a prefeitura, eu trabalhei para uma agência, né? Que me contratou para trabalhar para a prefeitura. Então eu não tenho essa, que é a experiência que eu vejo que você tem muito, né? De trabalhar para o poder público, né? Já e fiz você muito. também, né? Já fez muito. Nunca tive grandes problemas com eles, não. Eu também não. Porque não se mete na questão da criatividade, então conhece que Isso você é já ótimo, né? tem uma Eu linguagem. também não tive. Aí tem respeito a respeito disso, né? Então, não. Voltando à história das obras públicas, que é também uma outra grande oportunidade, essa coisa que o Cunha está falando do gradil, eu tenho a Odoiá, né? A escultura do Rio Vermelho, que se tornou também um xodó, símbolo, né? um símbolo, xodó das pessoas que adoram e que virou ponto turístico, tiram foto. Você que fez aquilo ou você projetou e encomendou? Não, eu projetei e fui lá para dentro da metalúrgica. Da metalúrgica e saí dando raio, ângulo, construí junto com os caras. Agora, como o Cunha está dizendo, não fui eu que cortei aquilo. E que matéria, para não enferrujar, que material aqui? Inox da melhor qualidade. O inox, existe vários tipos de inox. Depende da classificação, da quantidade de carbono que existe na liga. Aquele é um inox 316L, que é o inox de tubulação de corrosiva. Então é um inox top, entendeu? Inox assim, sem carbono. E fica ali. Agora, acontece que, como é em frente ao mar, não tem jeito dela não ficar amarelada com salitre. Aí o que aconteceu? Desde 2008, quando eu fiz, em 2009, perto do dia da festa de Iemanjá, eu fui lá e lavei. Eu já vi essa foto sua. E lavei. Basta Basta lavar, não nem polimento. Lava com bucha e sabão, como se lava prato, né? Detergente, bucha e sabão. Aí fui fazendo. 2009, 2010, fui continuando fazendo. Quando chegou em 2018, que ela completou 10 anos, aí já estava muita pressão da galera, de minha mulher, dos amigos, dizendo: porra, lavagem, o que é lavagem na Bahia? Lavagem na Bahia é festa, né? Então a lavagem da Odoiá virou um sambão, que eu levei Augusto Conceição com o samba do Vai Quem Quer. Morreu ano passado Augusto, meu amigo Augusto, mas Augusto fez vários anos o samba, e agora eu já tenho um evento, né? Um evento. Vai pessoas fantasiadas para lá. Já faço camiseta e faço bottoms e não sei o que, decoro o lugar.
Tenho tido agora, a partir desses últimos anos, um patrocíniozinho. A própria Fundação Gregório de Matos já começou a me dar uma grana para fazer a festa, que não é muito, mas dá para ajudar, porque os outros anos todos fui eu mesmo do bolso que paguei os meninos que lavaram, que tocaram e tudo. Então ali, além de ser uma escultura pública que todo mundo vê, todo mundo tira foto, que virou ponto turístico, tem um evento agora que é sempre antes do dia 2 para poder ela tá limpinha nos trinques, como diz o cara, areada para o dia 2. Você cuida da sua cria. Eu cuido da minha cria. Vou falar nesse Isso é um fato raro, né? Eu fiz uma escultura, nunca fiz muita escultura, fiz uma vez Puxeira, muitos anos atrás, na sede que tinha, e fiz aquela pata do camaleão ali, a Undina. Sim. Que eu fiz na metalúrgica. Fiz não, né? Eu projetei, foi na metalúrgica. E também teve essa preocupação de não enferrujar, né? Então foi tratado todo com aço náutico, né? De navio, essas coisas. Sim. Todo aquele tratamento. E não enferruja. Não, ela tá bem. Eu passei ela tá esses bem, dias lá, ela tá bem. Né, eu acabei de fazer uma vela de barco de Saveiro, naquela posição, tal, com 2 metros de altura, toda em inox, toda trabalhada. Recorte também? Que vai ser exposto agora, quando foi inaugurar a nova caixa. Massa. Eles pediram. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu tive a outra, Caramuruguaçu, aquela de Piatã. Sim. Retorcida, que se acabou, meu amigo. O salitre comeu toda. Porque eu escolhi aço cortem, eu queria ter uma aparência, eu queria que fosse um fóssil. Então eu queria aquela aparência desgastada, velha. Então, virou um fóssil, né? Virou. Não, chegou a tanto fóssil que sumiu. Eu queria o aço cortem. Acontece que o aço cortem, em outras situações, ele permanece com aquela casca protetora, pátina, que você usou também lá. Usando. Lá mas ali, por exemplo, deu certo. Acabei de usar no museu agora. Então, mas em Piatã, meu amigo, não dá certo. Quando você for fazer na beira da praia, não use. Porque na beira da praia, o salitre destrói, mesmo sendo aço cortem, velho. O salitre é algo... E aqui em Salvador, meu é irmão. uma das cidades, ali Amaralina, acho que tem o maior índice de salitre aqui todo o litoral do Brasil, né? Tipo você isso. passa ali, você vê à noite, você vê o sal no ar, né? Impressionante aqui. Tem também as flores, né? As flores urbanas que eu fiz na bacana, Garibaldi, em frente, bacana, que é uma história interessante também. Eu fiz aquelas flores... Fibra, né? É fibra. Eu fiz a primeira, que são as tulipas. Eu fiz, são 4, né? Eu fiz para Casa Cor. Casa Cor, o arquiteto da Casa Cor, era a fachada da Casa Cor que o arquiteto pegou para fazer e me chamou para interferir com um elemento artístico ali na frente. Aí eu tinha material do carnaval do Pelourinho, que eram umas placas de fibra que eu já tinha, uns triângulos grandes, que sobrou de uns cataventos. Eu reciclei aquilo e com uma brincadeira de papel, que eu torcia o papelzinho assim, eu criei aquelas tulipas e botei na Casa Cor. Passou a Casa Cor dura 2 meses. Aí quando acabou a Casa Cor, o arquiteto me liga, Raí, acabou, pode vir tirar. Aí eu disse, pô, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Vou botar aqui dentro do ateliê, não vai caber. Aí digo, olha, meu ateliê é justamente ali, na Praça Lorde Croc, de frente das tulipas. Eu atravessei a rua, cheguei lá no meio da praça, marquei com os meninos os buracos, a distância, os meninos cavaram o buraco, eu contratei a caminhonete, foi lá na porta da Casa Cor, tirou, veio, ali já não estava nem, a praça estava toda esculhambada, o caminhão já subiu na praça, enfiou... Sem licença? Sem porra nenhuma, velho. Bom isso. Sem licença, sem nada. E aí, pronto, fiquei. Aí era novembro. E ninguém se queixou, nada. Era novembro. Dias depois foi o Dia da Consciência Negra. Aí já veio a TV Bahia. Artista bota flores brancas pro Dia da Consciência Negra. E papapá, já começou. Nem assinatura, a tal da narrativa, né? Nem assinatura tinha, velho. Nem assinatura tinha. Aí ficou. E não foi nunca pichada, nunca destruída. Aí quando chegou em 2018... houve a reforma da praça. Aí eu propus à prefeitura de fazer mais 2 conjuntos nas outras 2 vias, que vem do Vale do Canela e a que vem do Rio Vermelho. Aí oficializei, né, a coisa de ser minha e de
faz parte do acervo da Fundação Eu Gregório diria que de foi uma Matos. escultura pirata, né? Pirata. E depois Fora- Depois ela ela oficializou, ela né? oficializou, foi. Mas bacana, assim, vocês, qual a experiência de vocês? Antes de até, eu vou aqui de novo falar com meu amigo Beto, porque Beto sempre, né, ele me chama a atenção aqui, que eu tenho deixado de fazer uma ressalva aqui importante do que é esse projeto, né? Eu comecei a fazer isso aqui tem mais ou menos uns 3 meses, esses podcasts, que a minha ideia é fazer um registro, né, das pessoas com quem eu trabalhei, ou com quem eu admirei, para quem eu admirei, né, o caso aqui de Cunha, sempre tive uma admiração por Cunha. Você já tinha a oportunidade de trabalhar junto, né, fazer algumas coisas juntos. E os artistas para que eu trabalhei, blocos, empresários, produtores, porque assim, de uma certa forma, a gente termina pecando por não fazer o registro dessas pessoas. E muitas pessoas que contribuíram para o Carnaval de Salvador não estão mais, ou para festa, para o evento, né? Saíram, foram para outra área, ou já morreram, né? Pô, a gente tem exemplo de Beto Trípode, imagina, Beto seria um cara fantástico para estar aqui dando depoimento dele. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer esse registro aqui, porque o Carnaval Baiano, esse Carnaval Baiano que aconteceu de 80 para cá, apesar de nosso amigo ter começado antes disso, eu também comecei em 77, mas assim, estou botando aqui redondo ali de 80 para cá, esse carnaval é um grande case que tomou conta do Brasil, influenciou o Brasil, não só com a percussão, mas com as músicas, com os artistas, com a arte, né? Então isso aqui é um registro disso, né? E agradecer a vocês aqui por essa presença, não estou terminando aqui ainda não, mas fazer esse agradecimento aqui para vocês, porque isso é importante a gente fazer esse registro aqui, né? Verdade. O nome aqui do podcast é Convida Podcast, que, né? A gente tem essa ideia de estar chamando essas pessoas. O outro lado da festa, né? E o outro lado da festa, exatamente. O outro lado da festa, eu gostei Porque disso. não só os artistas, que normalmente eles terminam tendo uma visibilidade mais natural, por questões óbvias, né? Mas termina que as pessoas que estão ali por trás, o que fizeram todo esse processo, contribuíram com esse processo. Uma vez eu estava comentando que a orelha do trio, essa orelha que abre do trio, Sim. eu me lembro que a gente estava conversando, tinha um cara de som, Bira, não sei se você conheceu o Bira. Lembro de Bira. Lá embaixo, ali, em Caminho de Areia, né? Uhum. Caminho de Areia. E a gente estava conversando ali e veio essa questão que o trio, o bloco não conseguia jogar o som mais na frente, porque não tinha mais som, né? E por que não tinha mais lateral de som? Porque não podia viajar se ficasse mais largo. Isso. E aí a gente conversando, um cara que era um soldador, ele deu uma solução. Ele fez, não, a gente pode fazer a caixa, botar uma dobradiça e vira pra frente. Isso. Um gonzo, Então, né? assim, nem lembro o nome dele, nem sei se o cara, né, onde é que ele está, né? Mas você teve contribuições no Carnaval que, Claro. que estão totalmente anônimas, você não sabe Claro, quem foi que contribuiu, claro, sabe? Claro. E você sabe disso, porque você trabalhou, quantas pessoas você trabalhou, você quantas pessoas trabalhou, e a gente não tem esse registro. Então, isso aqui é um pouco uma homenagem a todas essas pessoas que fizeram o evento baiano, né? Tem uma Claro. coisa aí que a gente não falou, porque hoje, quer dizer, depois dessa situação artesanal, o que foi chamado de tela ortofônica, não é? Sim. Que as impressões eram feitas em cima disso, porque não atrapalhava o som das... Né? E, não sei quem inventou isso. Fui eu. Quem... E Raiviano usou no mesmo ano que... Você está vendo? Eu vi na Itália isso. Foi. Aí falei com o Pedrinho Dourado. Pedrinho que Aí trouxe. o Pedrinho trouxe, eu disse, ó, minha exclusiva. Aí no mesmo ano ele vendeu para Rai, Para Maxtel. para Maxtel. Maxtel. Eu tenho guardado. Perto pra galera, Pedrinho, né? Meu amigo é meu amigo, mas porra, eu disse, rapaz, eu trouxe, Ele falei vendeu pra pra você. mim. Aí ele vendeu pra Timbalata. Mas daí eu fiz no beijo, que era um casal ali. Não, o beijando, Pedrinho tá? falou, você no começo aqui falou que você pintava trio. A gente pintava de verdade, né? Pintava de Tinha pincel, coisa do projetava pintar. a imagem, ia lá na grade do trio e pintava, né? Trabalho, filho da mãe, né? Porra, velho, quantos? Eu fiz Eu Gilberto levava Gil. Rapaz, eu perdia Eu 10 fiz- quilos. eu fiz Eu Gilberto pintava Gil. 5 trios. Mas eu tinha equipe, É, né? é. Aí Cajazeira, ali atrás do Cabe. Cada galpão Porra, miserável na insalubre. rua, né? Eu E tenho Valençol. telas guardadas até hoje que eu uso em exposições em museu, viu? As ortofônicas com os lados dos trios do governo. Você guarda? por exemplo. Guarda, que massa. E dura mesmo. Aquilo Eu já expus material isso em sintético, museus. né? Sintético, né? É. Eu expus até aqui no MAN, eu botei. É uma boa 3 ideia guardar delas isso. com Agora, 4 você tem metros. onde guardar, né? Porque
Eu enrolo, guardo no acervo. Rapaz, eu tô querendo me livrar lá, eu falo com o Lio, assim, a gente usa o depósito da gente, o depósito do pai dela, tem lá o quê? Umas 1000 fantasias. Diferente, não é 1000 fantasias repetidas, não. Sim. Umas 1000 fantasias diferentes, é muita Porra, coisa. Pedrinho. Isso dá para fazer uma exposição Uma de Pedrinho, retrospectiva uma muito Sim, mas grande. assim, né? A questão é o que fazer, de que forma fazer. É, porque não, eu sei disso. não é fácil, Porque não. produzir arte e guardar a arte é difícil mesmo. Eu tenho- Porque eu tenho um espaço grande e fica cheio e eu digo, não, eu tenho que me livrar de coisa, porque senão você vira um acumulador, né? E devo ter não, ali não anda dentro do É, espaço. material gráfico, não estou aqui, não vou exagerar, deve ter umas 3.000 peças. Porque assim, eu guardei desde o primeiro cartaz da banda que era Chiclete com Banana, que era a banda Scorpio, né? Sim. Que a gente fez ali em 78, né? Para uma festa. Tem aqueles cartazes Eu todos. vi a ali. shows do Scorpion, Hein? eu assistia. Pronto. Fiz com banda Tapajós. Então, tem essa história gráfica ali, que é o Certo. que eu estou tentando ver se eu faço um registro dessa história gráfica, porque é curioso, porque se você pegar a história gráfica que foi feita pelo Carnaval, começou com silk, se fazendo um cartaz em silk, depois em tipografia, depois em offset, depois então no digital. E hoje nem é mais, o digital já vai você vai diretamente para Pro LED. Pro LED, né? Então assim, a gente pegou o Gutenberg, quem inventou a gráfica, né, foi em 1500, né, acho que foi em 1500, mas até metade do século XX é o mesmo processo tipográfico. Aí você teve ali em 20, 30 anos um processo de transformação assim absurdo, né? Você saiu de uma arte sei lá, centenária, né, de 500 anos e mudou totalmente, né? Quem verdade. acompanhou isso, você acompanhou isso Eu também, acompanhei. que você acompanhou. Eu né, acompanhei. esse processo. Você é um felizado que ele continua Dinossauro, porque fazendo. comecei a serigrafia Mas no feliz de Ilê. você, pô, que você pode, né? Se dá As esse luxo de pessoas- manter sua as pessoas tradição. levavam dias e noites para imprimir aqueles 3.000 tecidos do Ilê a princípio. E teve gente que foi embora por causa da intoxicação. Sim. Depois chegou um ponto que Cara o Axé do- Music dos- encontrou os canais de São Paulo, então imprimia nessas grandes indústrias, né? O Ceará tem indústria impressão, gráfica. né? Você tinha umas indústrias. Ceará, né? Era? Tem. A gente fez tem. muito em Americana. Americana, isso. Você tinha lá umas Isso, empresas eu me lembro. têxteis, né, que eles faziam um processo semi-industrial do silk, que eram rotativas, né? Eles Certo. faziam semi-industrial. Aí depois foi mudando para tecido poliéster, né? Uau, que é bom Isso e aí ruim, né? eu não usei, não. Eu nunca quis o É bom e poliéster. ruim. Mas não, assim, nunca quis. não tem como não fazer, eu vou fazer, né? Os Pela caras estão quantidade e pelo que é indescartável, com certeza é por aí. É. Mas o Ilê é só algodão. Agora você voltando para o assunto aqui da tela, da tela ortofônica. Ortofônica. Quando a gente foi com o trio do Beijo pra Itália, eu fui num evento lá, que parecia Ainda que era um tinha? evento da máfia. Foi um evento da máfia, lá nos Alpes daquele ali. Aí eu vi o som com uma propaganda na frente. Como é que pode, né? Sim, Aí eu fui lá, fotografei. foi mesmo, Pedrinho. Aí quando eu cheguei aqui, Pedrinho já conhecia, mas Pedrinho na época, eu passei a pintura do trio para Pedrinho Paurano, numa época que eu não dava mais para pintar os trios, porque eu tinha trabalho até em cima do carnaval. Sim. Aí passei para ele, aí disse, rapaz, tem um negócio aqui bacana, aí já vou procurar. Um dia ele chegou, isso aqui é um sanete, não sei o que. Aí foi, eu sacana. E achou vendeu a porra pra indústria você. que fazia isso, é? Ele achou, Pedrinho achou. Pedrinho é um cara E bom. coincidiu que na época já tinha aqui também, né? Mas Ou não ele se usava, trouxe- não se usava pro trio, não. se usava. Naquele ano, foi eu e você ali, os pioneiros. Maxitel. Eu usei Maxitel, no eu Beijo e você usou na Na Timbalada. Timbalada, com Pronto. patrocínio da Maxitel. Aí no outro ano, eu já fiz um projeto mais pensando nele, que foi aquele trio do Cheiro da Philips. Ah, aquele massa. Ali todo ele de tela ortofônica, misturado com Aquele pintura, foi né? Massa, velho. E elas duram muito. Sim, Então, um até material hoje sintético, lá, né? Um material o sintético. enrolo e desenrolo estão lá normais. Às vezes passa um. Não, aquilo é Não pra vida tira a toda. poeira. Aquilo Não aguenta se você ficar exposta. Se É, você aí abrir ela, desbota, ela né? Vai ela vai desbotar. perdendo a cor, Só perdendo e- desbota. Sim, Não, Entendeu? eu, Então, se você expõe, enrola e guarda, dura, eu faço entendeu? isso há anos É. já. É. Legal. Agora ela é toda perfurada, né? Mas a cor não sai. Rapaz, não. vou te contar uma história aqui. Daqui a pouco a gente já tá, daqui a pouco tá. Vou te contar uma história aqui que é interessante, que eu fui para
Uma vez a gente foi para São Paulo para discutir com uma agência lá, acho que foi a Thompson, que atendia a Ford. E eu fui lá ver as fantasias. Aí o tio me ligou e fez, eu queria que você fosse com o Luciene lá na Thompson, porque os caras estão querendo botar uma impressão tela ortofônica na lateral do trio do chiclete. E os caras não deixam. O Wilson, que é o técnico do som do chiclete, não queria até hoje, né? O Bel não usa, né, tela ali e tal. Aí ele fez assim, ó, vá lá tentar explicar pro cara. Deu uma desculpa técnica lá, que a curva, qualquer porra, para não poder usar. Aí eu fui com o Luciene, ele tinha uns 3 caras lá na Thompson, os atendimentos da agência, né? Que atendia a Ford, né? Que era o patrocinador do Camarão. Aí eu inventei que a tela era curva, não podia botar. Aí ele fez assim, um dos caras tinha sido de outra agência anterior, que foi a agência que aprovou o trio do cheiro, da Philips. Ele fez, Pedro, saia disso aí. Porque o ano passado a gente fez o trio do cheiro da Philips, foi um som maravilhoso, não tem problema nenhum. Isso aí já sabe que aquele Wilson lá do chiclete, que não quer que bote a tela. Rapaz, e não saiu a tela. E até hoje, Bel contrata um pintor, Cláudio, né? Careca, não sei se você conhece Cláudio Careca. Eu ele conheço vai o lá Cláudio e Careca. pinta. Aí às vezes eu faço um projetozinho, ele vai lá e pinta o trio, mas não bota a tela, porque ele acha que empata, tem perda do som, né? Tem um percentual de perda do som. Não sei, eu não sou técnico de som para afirmar isso, Até mas... PA da frente, né, velho? Que o nego não quer perder nada para alcançar outro bloco. Tem isso, né? Porque na lateral ainda permite, porque fala para uma distância menor, mas o PA que fala para frente e para o fundo disputa com o trio que tá Na verdade, a 100 metros. a lateral tem som demais. Tem som demais. Os caras nem pra aquele abrem para espaço. não dar microfonia, né? Tem que trabalhar devagar. Trio elétrico a gente sabe, velho, é um negócio complicado para se trabalhar, né? Você já pintou um trio elétrico? Assim, de mão artesanalmente? Sim. Já podia levar ele para fazer isso, né? Esse ano, né? Eu fiz no Ilê. Os primeiros Ilê tinha isso. Rapaz, Você tinha os meninos Mas Dudu eu daí, tinha a equipe, Eurinho que fazia, né? Tinha equipe. Eu passava mais tempo em cima de andaime. Eu já pintei Eu tenho também. foto em cima de andaime. Eu assim, também porque tenho foto em cima do com andaime, pistola, de vários. Pauleira não era... Não, eu nunca assim, Pistola, era de mais, pincel, eu era já mais de fiz. organizar a composição e as Virando pessoas madrugada, faziam. dormindo em cima do trio, no relento. Pauleira, viu? também já Depois fiz, que a Pedro. coisa foi sofisticando aí, mas... Você viu o que eu fiz agora em São Paulo? Eu só sentei na mesa, botei o cara aqui, montei a composição, mandei de imediato, falaram, uau, é isso que nós queremos. Tá bom, passa-me o cachê. Gente, olha, o papo aí tá Pronto. bacana, mas a gente tá aqui já, Foi. quase na conclusão. Eu queria de novo aqui agradecer a Band FM, a Central do Carnaval, o Bloco Camaleão, a Ola Music de Ricardo Leles, a Oranos, o Shopping Barra, né, que está nos ajudando aí também. Aqui, na verdade, é um esforço, uma ajuda do pessoal, que sabe como é que fazer isso sempre, né? Esse registro, a gente sabe que é sempre uma coisa que a gente precisa contar com o apoio das pessoas. E eu queria entrar por um assunto aqui com vocês, até para dar um fechamento. A gente já falou aqui da fantasia no carnaval, né, que a fantasia perdeu espaço, a fantasia que eu digo em todo sentido, né, a decoração, eu acho que um pouco também da fantasia dos blocos, né, de uma forma geral, as pessoas também deixaram de se fantasiar. Mas como é que vocês veem, o que é que o carnaval significa para cada um de vocês e para onde você acha que o carnaval vai, né? Começar com o meu amigo aqui, J. Pois Cunha. bem, O que é que ele significa para você e para onde ele vai? A última vez que eu saí agora, eu fiz a estampa do Gandhi do ano passado, que era sobre Ogum, coisas do meu trato, né? Então eu fiz toda uma história ali que pode servir para as pessoas estudarem depois. Eu fiz bem para isso, não é? Você já fez Olodum também, né? Não, Olodum não. Você fez sempre o Leaê. O Pita que faz Muito o Leaê. O Pita que Eu faz fiz o Gandhi, eu fiz o Bafo de Jegue, que era um bloco de lá no macacão. Politeama, né? No Politeama, né? Eu fiz isso, eu fiz figurinos para alguns blocos, né? Alguns cantores da Axé Music. Alguma coisa não me lembro direito, mas que eu não levava muito isso, é mais para o Ilê. Mas no Ilê, quando começou a industrialização, foi muito fácil. Você fez muito para Daniela Mercury também, né? Muita coisa para Daniela. Tanto de figurino como dessa coisa de emprestar imagens e ela associar isso
que ela não queria, ela não coloca patrocínio junto às minhas coisas. Então, o que eu tenho de mais irônico e político em pintura, ela coloca lá Sim, patrocinador, né? para aquela turma. Ser um patrocinador interferindo na minha obra. Eu já deixei bem claro também. Mas não tem graça para mim estar beba Coca-Cola ali, não Pois pode. é, mas eu fiz muita coisa assim. Eu fiz garrafa de Coca-Cola, Mas, ar-condicionado a força. mas isso é um aspecto. Isso é um aspecto de trabalho. No meu era fechado nesse sentido. Porque já era pronto e iria servir a essa condição dos LEDs lá. Aí eu não sei o que aquela turma via. Tinha gente que dava muita gargalhada quando via certas coisas lá, entendeu? E nesse sentido funciona até hoje. Agora ela me mostrou com a IA mesmo. Meu desenho trabalhado com IA. E me diga uma coisa, e o que é que o carnaval significa para você, assim? Você tem uma visão retroativa da sua vida? Tão abrangente as coisas. Hoje, por exemplo, eu não tenho prazer de estar em multidão nenhuma. Porque eu, perto dos anos 80, você fica como uma espécie de... Isso que está passando aí é uma coisa que eu já vi mesmo. Certo. Eu já fiz de tudo no carnaval. De sair de quando eu jogava vôlei, eu saía de sunga sem camisa. E levava 3 dias. Tomava beliscão em todos os lugares que se pode imaginar. Mas não Tem era foto eu. disso? Tem foto pra gente botar aí? Deve ter, claro. Me mande. Tem. Eu não. Viu, Alex? A gente vai lá. Imagina. Mas isso aí era uma turma, assim, a gente jogava vôlei, a gente tinha corpinho, uns 90, 60, 90, lemice, né? Então a gente saía, e o engraçado é que não levava uma camiseta, cara. Só levava o documento na sungas sumárias, né? Porque aquela sunga de jogar de voleibol e tênis com meia. Meu traje de alguns anos era isso. Claro que tinha toda uma coisa de ser cercado de pessoas, não é? Ali tinha sempre isso. Até por causa da fama de fazer o Ilê e alguma coisa do Gandhi, saindo do Gandhi com a direção. Quem me botou no Gandhi foi o Gilberto Gil. Mas Clyde Morgan, quando eu tinha 20 e poucos anos. Né? E eu fiz figurinos das primeiras aulas de dança. Uma inovação no Gandhi eram as aulas de dança ali. E como éramos todos bailarinos, Viva Bahia, era o Lodomaré, o grupo do King, era tudo bailarino, assim, todo mundo jovem, De forma, né? testosterônicos, sabe? Ali aquela coisa, sabe? Então fiz o Gandhi, fiz algum tempo. Depois fui passando para a ala. Dos coroa. Dos coroas. Aí eles deixavam eu beber uísque na cara deles, sabe? O Gandhi não bebia antigamente, né? Tinha essa história que o pessoal não bebia. Entre né? aspas. Não. Bebia, a gente não podia beber na frente Na frente. deles. E você acha que o carnaval vai para onde? Como é que você enxerga? Eu não consigo ainda dizer que tem uma diretriz político tem, social é que não tem. Porque eu acho que quando se perde muito do que já se plantou, do que nós nos plantamos, que nós fizemos, nós criamos, os 3 aqui, quando perde um pouco disso, não há, por trás de nós não tem. Não tem esse nível de coisas assim, é uma coisa mais vulgar nesse sentido de imediato. Não é? A questão do bloco afro continua fazendo, hoje eles usam até panos africanos também, continua fazendo mais um aspecto de ancestralidade. No bloco afro tem isso, que eu mais participei. Da questão dos blocos que você fez muito, que já modificou muito, do abadá virou camiseta, aí eu não vejo grandes futuros plásticos em nada. Não tem Talvez espaço, o som perdure mais nesse sentido. Porque se perde essa importância do visual da cor, pode virar um carnaval meio sem cor. Minimalista total, né? Eu não tenho grandes esperanças que seja uma coisa fantástica. Né? Bom, a não ser que exista uma reviravolta e venha gênios como Raiviana, Pedrinho da Rocha e outro cara, o velhote que está aqui, você, para Rai, fazer coisas melhores. Né? Veja bem. Como é que você... Primeiro assim, o que o carnaval significou para você e para onde você vê que o carnaval... Bom, em primeiro lugar, o carnaval, como eu contei aqui, eu comecei minha vida profissional fazendo decoração do carnaval. Então o carnaval
sempre foi meu ponto alto, assim, de grana e de perspectiva de trabalho mesmo. Eu trabalhava, ou seja, o ano novo para mim era quarta-feira de cinza, começava, ou seja, o topo do ano era o carnaval, o registro do carnaval, tanto em trabalho, realização, como em grana. Isso foi mudando, 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 e tem os últimos anos de eu não fazer nada pro carnaval. Então, assim, o que a gente falou por aqui, decoração acabou. Não tem perspectiva de voltar. A gente fica falando, 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 mas não tem perspectiva de voltar. Os trios elétricos viraram LEDs e marcas e tal. Também a coisa plástica, alegórica, também sumiu. E muitas vezes muito feio. Feios, feios. Aí, até em termos de música mesmo, eu acho que é uma misturada total. Ou seja, a gente tinha antigamente uma coisa de carnaval, até na década de 80, de 90, você tinha a timbalada, você tinha o bloco tal. Eu acho que hoje é uma mistura tão grande, sabe? De ter sertanejo, de ter não sei o quê, que o povo acha que é bom, que é diversidade, mas eu particularmente, como fulião, agora falando como fulião, a bagunça, a muvuca, também já não me atrai tanto. Mas eu gosto de, por exemplo, tem anos, o ano passado mesmo, esse ano, eu me piquei para casa de Silvinho na ilha, fui curtir a ilha, eu e Guta lá de boa. Mas, por exemplo, o ano que a gente fica aqui, eu gosto de ser pontualmente ir na Lavagem do Bonfim, na Lavagem do Bonfim, na Mudança do Garcia, entendeu? Na saída do Microtrio na Barra. Coisas pontuais que eu acho muito interessante, e a loucura do carnaval, estar doidão no carnaval é maravilhoso, do empurrão, eu gosto, entendeu? Então, assim, eu ainda me considero um fulião, apesar de estar mais coroa e não topar tanto E minha filha é loucura, minha filha sai de manhã, vai pro Pelourinho, depois ela volta de tarde, ela vai na Barra, depois ela volta e vai para não sei aonde. Claro que a gente não tá nesse pique. Mas assim, como folião, eu ainda desfruto do carnaval, entendeu? Agora, como artista e como artista mesmo, eu não tenho esperança de melhora, velho. Não tenho. Acho que a tendência é o capital ir corrompendo mais. Acho que, por exemplo, Recife mantém-se. De vez em quando eu vou para Recife, tenho amigos em Recife e passo o carnaval lá. E lá a tradição é mantida, entendeu? Lá a estética, você vai no Recife antigo, tem uma decoração linda de lenhar. Aquela menina Joana Lira, maravilhosa, que eu conheci agora. Trabalho, né? Muito Conheci bom, agora na Pinacoteca, ela ficou minha amiga, super simpática. Eu acho que Recife mantém a tradição da estética, das fantasias, dos estandartes, dessas coisas. E aqui não, eu acho que está perdendo. Não tenho esperança de uma renovação, como o Cunha está dizendo, um novo Raiviano, um novo J. Cunha, um novo Pedrinho da Rocha. Acho difícil, velho. Eu também acho. Agora, assim, eu acho que essa questão do carnaval baiano é política. São grupos que anula ou sintetiza coisas em benefício de um carnaval sem grandes problemas, sem colocar artistas que são todos problemáticos para eles, né? Então, se não existe mais tudo isso que nós construímos, mais uma vez afirmando isso, vai ficar um terreno árido com essas questões de músicas da hora, não é? Como o Rai está afirmando. Mas eu quero ver tudo isso de longe. Eu já não quero mais estar perto. Só para eu concluir aqui, dar uma opinião um pouquinho disso aí, né? Eu acho que tem coisas que a gente não consegue reverter. Porque o processo né? Ele tem a construção própria, né? E acho que o Carnaval Baiano já acontece isso há muito tempo, a partir do momento da transistorização do trio, que o trio ficou moderno e o carnaval ficou muito mais musical do que estético. O carnaval ficou musical. E isso foi uma crescente. E essa crescente também se revelou no folião, porque assim, era a mortalha que virou abadá, porque encurtou, porque as pessoas precisavam se movimentar muito. Ao contrário do carnaval de Recife, que é um desfile, né? O carnaval do Rio é um desfile, o cara desfila com a fantasia, tá? Aqui o cara pula, né? O cara participa de uma farra, então ele quer, se ele puder, ele sai sem camisa dentro do bloco. Que nem você sair de sunga, né? É verdade. Pronto. Então, essa é a essência do carnaval do Baiano. Eu acho que o carnaval baiano ele despreza a fantasia.
Eu acho que o carnaval do Rio e o carnaval de Recife, as pessoas vão pra rua aparecer. Aqui as pessoas vão pra rua pra sumir, né? Sumir da esposa, sumir do amigo, de qualquer chefe. do chefe, ele vai para lá para cair na gandaia. Então, assim, eu acho que o carnaval baiano ele termina tendo isso, e ele sempre foi pouco visual para transmitir na TV, né? E aí eu acho que ainda tinha aquela questão da decoração que somava, mas a partir do momento que tirou a grande decoração, o carnaval ficou muito somente as pessoas Será que a na gente rua, recupera isso? Hein? Se juntar Pedrinho da Rocha, J. Cunha, Raiviana, Alberto Pita, Juarez Paraíso. E É uma provocação, né? É uma provocação. provocação. Será que a gente faz um movimento nesse sentido de como fazer isso? Um projeto, pegar um produtor bom, pegar agentes, A questão é se o agentes Ministério da políticos. Cultura der verbas para que você tenha uma formatação de equipes de pessoas adequadas em Mas todo se a sentido. prefeitura não liberar, não tem É, Ministério mas da aí tem que Cultura, tocar a prefeitura que vai dizer, não, eu não Alguém quero tem que saber, seu liberar pra projeto é fazer. lindo, mas eu não quero, entendeu? É. Não, quer ver uma coisa assim, a gente não tem um museu do carnaval, né? Aquela casa do carnaval, que tem uma obra maravilhosa de Cunha, mas não é um museu do carnaval, entenda, assim, né? Uma coisa É que uma obra de glicocardia de um certo imediatismo de construir eletrônicos no espaço daquele, né? Pronto, mas assim, eu acho que falta você chegar num lugar para você mostrar, né, o carnaval, aquele carnaval que o turista vem ver. E aí o que eu queria falar aqui, você falou de Recife, Recife proibiu música baiana numa época. Foi. Aí o Recife vinha para cá, o pernambucano vinha para cá, falou, o carnaval aqui. Então, ao mesmo tempo que você tem um carnaval cultural lá, o cara sai de lá para vir aqui para putaria. É. Isso também é um fato. Olha, O carnaval baiano tem essa característica. É uma coisa interessante, do viu, mangue, né? Pedrinho mais Rai? Eu fui para Parintins a convite do Boi Caprichoso para observar artista plástico, cenógrafo. Eles sabiam que era um cenógrafo e me convidaram. Eu fui. A influência da Axé Music Sim. na percussividade Tudo, dos tudo. blocos, A percussão baiana nas influenciou em tudo letras, aí. nas letras, a questão do boi caprichoso, que é um boi preto, né? Eles já associam a questão da coisa negra. Aí você vai ver lá, tem música que começa com o agogô do Gandhi. Eu até já disse assim, vamos trazer, tem um cantor lá famoso, um jovem, bom, chamado Patrick Araújo, que é do Caprichoso, que tem uma voz, assim, esse cara devia cantar na Bahia para mostrar a razão deles lá é um preto, claro, entendeu? Mas o cara tem toadas que é axé music tal, que podia estar cantando no Gandhi, no próprio Ilê, sertanejo, na coisa. Agora, quem pegou, né, toda a percussão, o baixo, tudo. e você não vê sertanejo lá no Parintins, não. Só Mas canta assim, as coisas dele e essa coisa da influência baiana que tem. Não, legal. Entendeu? Isso. Mas, gente, ó, a gente está aqui encerrando agora, né? Infelizmente era papo aqui para mais uma hora. Vai sair o jantar agora? Vai, sim. Na verdade, Beto vai cozinhar aí uma lagosta. Eu só quero uma champanhe. Bahia. Cara, é muito chique, hein? Champanhe. Mas, Rai, obrigado aqui pela sua presença, Massa, viu? velho. Você sabe que sempre admirei seu trabalho. Cunha, porra, também é outro cara aqui que eu tenho uma admiração muito grande. Sabe de Já uma me coisa, inspirei Pedrinho? muito. Acho que nós somos muito jovens Sim. ainda no sentido de criatividade. E se o governo tiver um pouco de vergonha, coloca a nossa condição de pelo menos auxiliar coisas que pode a cidade melhorar. Opinar, né? É, Legal. nesse sentido. Vamos desafiar Aí isso. eu gosto. De nos Chamar aí- reunirmos a em Bita outro também para momento. isso. né? Sim, Que me Bita tem um trato carinho a importante. isso. Claro. É, claro. Legal. Claro. O Roberto Bito também. Me trato a isso, entendeu? Há coisas a sair ainda, há coisas a colocar. Entendeu? Gente, Massa, obrigado massa, pra massa, vocês, massa, viu? massa. Até a próxima. Obrigado também. Adorei ter vindo. Gosto de Agradecer falar aqui sobre a- essas A Band coisas. FM, de novo aí, Obrigado, por galera. esse espaço aqui que nos concede. Viu? Grande abraço a vocês.